Glória a Deus. A gente nunca deve esquecer que muitos morreram pregando a palavra de Deus para que hoje nós estivéssemos aqui. Nós ficamos relutando, muitas das vezes com nós mesmos, se importando com nós mesmos, enquanto existe aí uma multidão que está precisando de uma palavra que Deus estabeleceu em nosso coração para transmiti-la. Evangelho, amados, é amor, é amar. Pratique o Evangelho de Cristo em nome de Jesus. Amém? Amados, pergunte para o seu irmão que está do seu lado: o diabo tem poder contra a sua vida? Pergunta para ele. Sabe por que eu falo isso? Aconteceram tantas coisas durante essa semana passada. Tantas coisas acontecendo no meio da igreja, no meio dos irmãos, que eu cheguei a dobrar o joelho no chão e falei para Deus, falei assim: Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Pai? Eu tenho feito alguma coisa errada? Eu tenho feito a sua obra relaxadamente, Senhor? Por que as pessoas estão sofrendo? Por que às vezes algum mal está acontecendo no meio do seu povo? Quando comecei a conversar com Deus, Deus me deu uma palavra e falou assim: você vai falar isso para a minha igreja. Abra no livro de Jó. Capítulo 1. Porque se as coisas acontecem, será que o diabo tem poder sobre as nossas vidas? Será que o diabo tem poder para destruir-nos? Quem achou, diga amém. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas. Quantas ovelhas? 3.000 camelos. Quantos camelos? E 500 juntas de bois. Quantas juntas? E 500 juntas de jumentos. Quantas juntas? Quando se fala junta é de 2. Então é 1.000 de cada um. Ele tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Pula para o versículo 6. Certo dia os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor. E veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus? Em vão. Acaso não o tens protegido de todos os lados? A ele, a sua casa e tudo que ele tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra? Mas estende a tua mão sobre ele, e toca em tudo que ele tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo que ele tem está em teu poder. Tudo o que ele tem está em teu poder.
mas somente contra ele estenderá as mãos. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Feche teus olhos. Pai, eu te louvo nesta noite. Eu te glorifico, Senhor, por tudo que tu és. Pai, nesta noite, Senhor, está teu povo aqui. E muitas das vezes, ó Pai, passamos por problemas, por dificuldades. E por que as coisas acontecem na nossa vida? Porque muitas vezes, Pai, nós precisamos passar por isso. E às vezes causa a dor, a angústia, o sofrimento em nosso coração. Senhor, eu peço, Pai, que o teu Espírito Santo fale com o teu povo. Que possa, Senhor Jesus, sair daqui, ó Pai, com a mente aberta, para entender quais são os seus mistérios e os seus propósitos. Só me usa, Senhor, como um instrumento vivo nas tuas mãos. Pai, que o teu Espírito Santo, ó Pai, toma este lugar. Fala, Senhor, no coração do teu povo. E que tu possa alegrar cada um, derramando da tua graça e da tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amados? Podem sentar. E eu me perguntei, amados, em casa: mas Senhor, será que o diabo tem poder contra as nossas vidas? Será que o diabo ele tem poder para nos destruir? Por que as coisas estão acontecendo no meio da igreja, no meio do seu povo? Porque muitas das vezes nós nos perguntamos, amados, quando está tudo bem, é uma bênção de Deus. Nós vamos para a igreja, glorificamos ao Senhor, louvamos, bendizemos, ofertamos na casa do Senhor, até ajudamos algumas pessoas, motivamos as outras. Porque quando está tudo bem, amados, é muito fácil servir a Deus. A Bíblia relata um homem que praticamente os historiadores dizem que Jó, ele era contemporâneo de Abraão. Era mais ou menos naquela mesma região, ou seja, naquela mesma época que os dois atuavam na terra. Este homem, a Bíblia, Deus, ele dá referências a esse homem. Pela sua integridade, pela sua honestidade. Um homem reto, rico, poderoso. Imagine um homem, amados, ter tantas cabeças de jumentos, de bois, de ovelhas. As suas terras, amados, aonde as vistas alcançavam era dele. O homem era muito poderoso, era muito rico. Se tivesse alguém que era conhecido na face da terra, esse homem era Jó. Um homem que tinha todas as suas regalias. E era um homem muito rico. Jó era tão rico, amados, tão rico, que se houvesse uma guerra naquela época, os seus bens, eles não seriam diluídos da noite para o dia. Levariam tempo para poder acabar suas riquezas, de tão poderoso e de tão rico que o homem era. Pois bem, um certo dia, quando Satanás foi encontrar com Deus e fez um desafio, Deus deu referência de Jó. Falou para Jó: tem visto meu servo, como é fiel a mim? Ele tem tudo. Jó tem tudo, tem riqueza, tem uma família maravilhosa, tem muitas terras. Porque o diabo é assim, amados. Ele rodeia a terra. E ele fica observando e prestando atenção naqueles que se destacam. Ele fica prestando atenção naqueles que se destacam. Porque aqueles que não têm nada com Deus, ele não perde nem o seu tempo. Porque esses aí já não tem nada com Deus mesmo. Para ele, tanto faz, tanto fez. É isso que ele quer. Mas aqueles que se destacam, ele começa a observar. Foi por isso que Deus, quando olhou para Jó, quando deu referências de Jó para Satanás, porque Satanás observava Jó, mas ele não podia fazer nada, porque as mãos de Deus estavam sobre Jó.
Satanás, ele fala assim também, claro, tem tudo. Toca nas coisas dele para você ver se ele não vai murmurar contra ti. É aí que está o X da questão, amados. É muito fácil buscar a Deus quando tem tudo. Eu quero ver você louvar quando você não tem nada. Será que Deus é tão vingativo assim? Não. Deus não é vingativo. Deus, ele não despreza um filho teu, ainda que passa pelas dificuldades, ainda que passa pelas provas. Eu fico imaginando o cenário. Jó, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo dá certo na vida desse homem. Imagine um homem, é uma celebridade na sua região, um homem rico, poderoso. De repente vem um mensageiro. Cadê o Jó? Cadê o Jó? Oi, o que foi, meu filho? Para, respira. O que foi? Jó, veio um bando de homens e saquearam, mataram algumas pessoas e levaram tudo, as suas juntas de boi, os seus jumentos. Sério? É. Tudo bem. Daqui um pouco chega outro mensageiro. O que aconteceu? Jó, veio um redemoinho e tirou tudo que restava das suas terras. Levou tudo. E veio outro mensageiro. E aí dá o ponto final, aonde Jó, ele dobra o seu joelho no chão, com toda a dor e com toda a angústia. Ele começa a chorar. Quando todos os seus filhos são mortos. 10 filhos. Que eu creio que qualquer pai, qualquer mãe, estima muito a sua família, estima muito seus filhos, quer ver o bem dos filhos. E de repente chega um mensageiro com uma das piores notícias, porque a notícia de falar que Jó tinha perdido os seus bens não abalaria ele, como abalaria uma notícia em que os seus filhos foram mortos. Porque nada melhor do que nós temos a nossa família do nosso lado, a nossa família com saúde, a nossa família bem. Podemos perder qualquer coisa, mas não podemos perder a nossa família. E chega um mensageiro, que de todas as notícias más que veio sobre Jó, a última notícia faz com que Jó rasgue as suas vestes, dobra o seu joelho no chão e começa a chorar quando seus filhos são mortos. E eu comecei a ler essa passagem, amados, de madrugada, e conversando com Deus, falando com Deus, Senhor, por quê? Quando eu olhei, eu analisei, eu falei, meu Deus, mas será que nós reclamamos muito de Ti? Será que as coisas que estão acontecendo em nossa volta não são coisas poucas, coisas pequenas? Porque a maior alegria da minha vida, amados, ainda que eu possa perder tudo, mas olhar para a minha família, olhar para a minha casa, olhar para os meus filhos, olhar para a minha esposa, eles terem saúde, porque as mãos de Deus estão sobre eles. E eu fico analisando a dor desse homem, que perde tudo, é tirado tudo, e ainda tira-se os seus filhos. Mas que Deus é esse vingativo? Por que Deus ele faz uma coisa dessa? Por que Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, olha as estrelas do céu, conta elas.
1, 2, 3, 4, 5. Ah, não dá, Senhor, são muitas. São milhares, são milhões. Não tem como. Pois é, assim Abraão será a sua descendência. Eita Deus tremendo. A mulher não podia ter filho, Sara não podia ter filho. E eles almejavam tanto ter um filho, e de repente veio a promessa de que eles iam ter um filho, e a geração ia ser como as estrelas do céu. Oh, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nasce Isaac, o filho da promessa. Oh, que coisa linda, Deus cumpriu com a tua promessa. Cumpriu. Oh, eu fico imaginando Abraão olhando para Sara, Sara olhando para Abraão, e olhando seu filho Isaac, e Abraão fazendo de tudo para alegrar, porque Deus prometeu e Deus cumpriu. E aí você olha para o texto e fala assim: meu Deus, mas o que Deus está fazendo? Deus fala para Abraão: Abraão, pega o teu filho Isaac, o único teu filho a quem tu ama, e oferece em sacrifício para mim. Ué, mas Deus não falou? Deus não falou que era a minha promessa? Deus não me deu, Deus não me prometeu. Por que Deus ia brincar com o meu sentimento? Por que Deus ia brincar com a minha vida? Por que Ele prometeu antes não prometera? Mas agora eu vou ter que sacrificar meu filho, o único filho que eu tenho, que eu amo. Preparou todo o cenário. Isaac inocentemente: cadê o cordeiro? Oh, meu filho, me perdoa teu pai, mas o cordeiro é você. Colocou ele em cima do altar, onde foi preparado o lugar de sacrifício. E quando ele pegou o cutelo, que ele foi matar o menino, uma voz do alto bradou: não faça isso. Tenho visto a tua fé, e tu agradou a mim. Mas por que Deus ele brinca com o sentimento das pessoas? Por que Deus ele faz isso? Ele promete algo, e muitas das vezes aquilo não é cumprido. E se cumpre, às vezes é tirado de nós. Por que Deus ele faz isso com o homem? Por que Ele promete algo para nós e nós criamos uma expectativa, criamos uma esperança, e de repente aquilo do nada é tirado de nós? Muitos cristãos hoje em dia ficam se perguntando: se eu tenho uma promessa, por que eu passo por lutas? Por que eu passo por dificuldades? Sabe por quê, amados? Para Deus provar o seu valor, provar o seu caráter, para que você possa olhar e glorificar o nome do Todo-Poderoso na tua vida. Deus ele quer mostrar para você que Ele é Deus na tua vida, porque o diabo ele não tem poder contra a vida do homem, contra a vida da mulher, se Deus não permitir. Sabe por quê? Porque quem nos prova não é diabo, quem nos prova é o próprio Deus, porque nós temos uma promessa do nosso Deus vivo, que se acontece alguma coisa, é por permissão dEle e somente dEle. Em Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais sobre a sua carne, mas no Espírito de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. O rei chegou para Balaão e falou assim: Balaão, eu quero, porque tu és um vidente, eu vou te pagar, e vou te pagar um preço muito alto, vou te pagar um dinheiro bom, para você subir lá no monte, olhar para a nação de Israel e amaldiçoar toda aquela nação. Balaão ele sobe. Quando ele olha,
todo o povo de Israel, toda a nação de Israel, ele vê as mãos do Senhor, as mãos poderosas sobre aquela nação. E ele olha e fala assim: não posso. Ele volta e o rei fala: e aí, amaldiçoou? Ele fala assim: não dá. Não tem como amaldiçoar um povo que já é abençoado. Não tem como, amados, amaldiçoar aqueles que são abençoados por Deus. Então quem nos prova, amados, não é o diabo, é o próprio Deus que nos prova, para provar o meu e o seu valor nessa noite. Às vezes que gostamos, amados, nós cristãos temos que entender. Muitas das vezes damos glória para o diabo, damos glória para Satanás. Sabe como? Tudo que acontece é o diabo, é ação maligna, é ação disso, é ação daquilo. Vão fazer uma campanha, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Isso tem que ser quebrado em nome de Jesus. Amados, nós temos que ter a sabedoria divina e saber o que acontece em nossa volta é permissão de Deus para crescimento da nossa vida espiritual. Não temos que ficar dando motivo para ficar enaltecendo o nome dele, porque ele só pode tocar em você se Deus permitir. Ele pode tirar tudo que você tem, a casa, o carro, o emprego, o dinheiro na poupança, tudo de valor nessa terra ele pode tocar. Mas Deus manda dizer para ele: mas na vida deles, quem manda é eu. Só será destruído se eu permitir. Não tem maldição, não tem encantamento, amados, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o homem que tinha todos os motivos para reclamar? Paulo, Silas. Oh meu Deus. Paulo e Silas. Esses dois homens tinham tudo para reclamar. Sabe por quê? Foram presos por causa do Evangelho de Cristo. Dentro da prisão, eu fico imaginando o cenário onde o esgoto corria, a higiene era precária, muitas pessoas doentes, presos doentes, ratos andando, baratas. E esses homens inocentemente foram açoitados e foram presos. O sangue escorrendo pelas suas costas, as feridas abertas, inflamadas. E eles poderiam muito bem culpar o rei da época, poderia muito bem culpar os guardas, ou até mesmo dizer: mas por que isso, Deus? Eu estou fazendo a tua obra. Por que isso, Deus? Eu estou pregando a tua palavra. Eu larguei tudo, Deus, para poder fazer a tua vontade, e eu estou nessa situação precária. Amados, vamos olhar para a palavra de Deus e analisar o que nós estamos passando. Não é nada do que esses homens passaram, o que você está passando. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa: não é nada mais do que permissão de Deus para provar o teu valor que você tem na presença dele. Paulo e Silas, esses camaradas estão fora de si, porque você olha para o texto e você fala assim: meu Deus, esses homens são malucos da cabeça, as feridas abertas, inflamadas. Eu fico imaginando a dor, e esses homens, em vez de estar reclamando, murmurando, falando coisas indevidas, eles começam a cantar, eles começam a louvar, eles começam a orar, eles começam a glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Até a hora que Deus
para Satanás e fala: você tocou na carne, mas na alma quem manda é eu, Satanás. Agora eu vou abalar aquele lugar para mostrar o valor dos meus servos naquele lugar. O local se abalou. A Bíblia diz que a terra treme. A Bíblia diz que a terra treme. As cadeias se abrem, as correntes se estouram, e de repente os presos estão livres para fugir aonde querem. No outro dia, quando os guardas do rei ficam sabendo do acontecido, manda que Paulo e Silas vão até eles. Sabe o que o homem de Deus falou? Eles nos prenderam injustamente, eles nos açoitaram, manda que eles venham nos buscar. Sabe o que é isso? Convicção. Em meio à luta, em meio à tribulação, ele sabia que o Todo-Poderoso estava com ele. Sabe o que é isso, amados? É você ter uma vida, aleluia, agradável ao Senhor, e todo o poder, aleluia, está sobre você. Porque uma coisa é certa: aqueles que andam com Deus, Ele vê o sobrenatural. Então, amados, abre a sua boca e glorifica o nome do Senhor, porque Ele está sobre a tua vida nessa noite. Jó, ele rasga suas vestes, ele se dobra, com a cara no pó, com a cara no chão. Jó perdeu todos os seus bens. Jó perde o maior bem da vida dele, que são seus filhos. Perdeu tudo. E ele fala uma palavra: nu saíste do ventre da minha mãe, e não voltarei. Deus deu, Deus tira. Quem está entendendo, glorifica a Deus. Deus deu, Deus tira. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para a igreja de Cristo. Se nós formos comparados a esses homens, amados, será que nós aguentaríamos passar o que eles passaram? Será que nós estamos dispostos a passar para Deus provar o nosso valor diante do inimigo das nossas almas? Sabe por que você está passando por isso, homem? Sabe por que você está passando por isso, mulher? É para Deus provar o teu valor, para você conhecer a Deus. Porque lá no final Jó fala assim: eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora eu ando com Ele continuamente. Sabe o que é? É viver as experiências. Deus quer provar o seu valor através das experiências com Ele. Vai lá no livro de Jó 42. E o verso 10. Olha o que Deus faz com Jó. E sem falar a chaga que Deus ainda coloca nesse homem. Sem falar as feridas que abrangeu a sua carne, ao ponto de um homem ficar totalmente debilitado de poder trabalhar. Jó não podia fazer absolutamente nada. O seu sofrimento foi tão grande,
que a sua mulher olhou para ele e falou assim: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morra. Quantos têm falado para você: abandone esse Deus? Senhor, tem muita gente que fala: vou largar tudo, eu vou abandonar tudo. Parece que tudo que eu faço está dando errado, nada está dando certo. Amados, glorificar a Deus quando tudo está bem é fácil. Agora na hora das provações, porque o ourives, quando ele vai preparar o ouro, ele coloca na maior temperatura, para provar o ouro e o seu valor. Jó foi provado em todos os sentidos. Abandona o teu Deus e morra. Tem muita gente colocando no seu ouvido: abandone esse Deus. Deus não faz nada disso. Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para aquilo. Deus não quer. Deus não quer. Muitos podem dizer assim: mas Senhor, será que o lugar onde eu estou congregando, será que é a maldição que está pegando sobre mim? Às vezes alguns crentes falam isso, é absurdo. Será que agora que eu vim para a igreja do Castelo Forte, parece que as coisas não estão dando nada certo para mim? Amados, o diabo, ele está passeando pela terra, e ele está observando aqueles que são verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e verdade. Ele está te observando o teu valor, porque Deus está com as suas mãos sobre a tua vida e sobre a tua casa. Abandona o teu Deus e morra, Jó. Ele olha para a mulher e fala assim: assim como falas uma louca, assim falas tu. Jó em nenhum momento blasfemou contra Deus, porque ele sabia que era aprovação divina. Nós não entendemos, amados, o que Deus tem, porque há uma batalha espiritual que nós não conseguimos entender. Essa batalha espiritual é que Deus prova o nosso valor, o valor que você tem. Versículo 10, perdão, capítulo 42 e o versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Eu vou aqui profetizar algo no seu coração nessa noite. Deus está mudando o teu cativeiro a partir desta noite. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu ao Senhor a Jó o dobro de tudo que antes possuíam. Vieram a eles os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos que antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se conderam dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó veio ter 4.000 ovelhas. No começo ele tinha quanto? 6.000 camelos. No começo ele tinha quantos? 1.000 jumentas e 1.000 bois. Ele tinha quanto no começo? E a Bíblia diz: também teve 7 filhos e 3 filhas. Clamou o nome da primeira Gemina, da outra Quesia, e a terceira Querem Rapuque. Deus deu em dobro tudo o que Jó tinha perdido. Sabe por quê? Porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam,
que não se abalam, que não se abalam, que não se abalam, mas permanece para sempre os que confiam no Senhor, amado. A minha confiança não está nos carros, não está nos cavalos. Nós fazemos menção do nome do nosso Deus nessa noite. É Ele que cuida de nós, é Ele que te sustenta. E eu quero dizer uma coisa para você: não se importa aquilo que você havia perdido, porque o que você perdeu, eu quero te dizer uma coisa: Deus vai te retribuir em dobro, em triplo, para mostrar o valor dele na tua vida, em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Abraão tinha todos os motivos para blasfemar contra Deus. Jó tinha todos os motivos para blasfemar contra Deus. A Bíblia fala que se Deus destruísse toda a humanidade, 3 homens Deus pouparia por causa da sua fé, por causa da tua fidelidade. Noé, Jó e Daniel. Esses 3 homens, por causa da sua fidelidade, Deus os pouparia. A Bíblia diz que quando Deus retornou tudo em dobro para Jó, pode ler no texto, Deus, além de dar tudo em dobro, Deus acrescentou os anos de vida. Deus acrescentou os anos de vida, sabe para quê? Para ele poder gozar das coisas que Deus deu dobro para ele. Eu quero dizer uma coisa para você: a sua aprovação, a aprovação que você está passando nessa noite, nada é mais do que Deus provar o seu valor. O seu valor como cristão. Ainda que me aconteça, eu perco tudo, mas eu glorifico o nome do Senhor. Eu vim do ventre da minha mãe, e para a terra eu tornarei. Louvado seja o nome do Senhor. Os historiadores dizem que no momento que Jó passou, que ele foi tocado e perdeu todos os seus bens até restaurar, ele levou 20 anos. Ele levou 20 anos. E a Bíblia diz que quando Deus deu em dobro para Jó, ele viveu mais 100 e poucos anos para desfrutar daquilo que Deus deu para ele em dobro. Eu quero dizer que a sua história não vai acabar assim, que os seus propósitos não vai acabar assim. Tem uma história na tua vida, tem propósito de Deus na tua vida nessa noite. Feche seus olhos. Se Deus falou no teu coração nessa noite, e você está passando por uma prova que você não está entendendo: Senhor, o que está acontecendo? É porque Deus está desafiando a Satanás para mostrar o teu valor. E você não está entendendo porque tanto tempo você está lutando, relutando, e nada dá certo na tua vida. Essa palavra está liberando hoje. Está liberando hoje a mudança do seu cativeiro. A mudança do seu cativeiro nesta noite. Eu te convido você vir aqui. Eu vou fazer uma oração para você, porque hoje é a noite da tua vitória. Aquilo que está acontecendo, Deus vai te dar em dobro aquilo que você havia perdido. Shalamanasu e andalabasubicas. Dei contalabasubiai, de cantalabarabaspicasi. Inimiricai de labasubias. Namas. Amanagasubi. Namas. Inimicalabahas.
Deus, eu não consigo ser feliz no meu casamento. A minha vida sentimental, a minha vida amorosa, parece que nada dá certo. Tudo que vem é só decepção, é só sofrimento. Deus, o que está acontecendo? Ei, da mesma forma que Deus restaurou os filhos de Jó, Deus vai restaurar o teu casamento, Deus vai restaurar a tua família, Deus vai restaurar este homem, Deus vai restaurar pelo poder da tua glória. Estenda tuas mãos para cá. Meu Deus e Pai, aqui estão essas vidas, ó Pai, que às vezes não entende, Senhor, e atribui a glória para Satanás, atribui a glória para o nosso inimigo, ó Pai, sendo que a nossa vida está nas tuas mãos. E se somos provados, ó Pai, é porque tu tem nos provado, Senhor, para mostrar o nosso valor. Aqui está, Senhor, os teus servos e as suas servas, ó Pai, que, Senhor Jesus, às vezes perderam a motivação, perderam a esperança, acha que as promessas não vão ser cumpridas, mas a tua palavra, Pai, ela é eficaz no coração deste homem, dessa mulher, que traga motivação, ó Pai, e que muda o seu cativeiro nessa noite, ó Pai. Eu peço, meu Deus, que Pai trabalhe na vida de cada um e mostre o teu valor, para a glória